Bom dia, irmãos. Hoje é um dia de festa, não somente porque é sábado, não somente porque estamos comemorando o Natal, mas porque nesta semana houve alguns fatos que nos trouxe alegria. No dia 17, o coral Hosanas do Advento completou 50 anos de louvor. No dia 16 eu completei 72 anos de idade. Por tudo isso e muito mais, né, estamos felizes. O coral Hosanas do Advento, como foi falado, está completando 50 anos. Em todos esses 50 anos, nós não passamos momentos tão difíceis como deste ano. Basta dizer que o coral não está em condições de se apresentar nesta manhã. Nós estamos com um tenor. Há outros, mas por alguma razão, até razões impossíveis, não estão aqui. Temos um tenor que é o Ivaldo. Temos um baixo. Temos o Jorge também lá. Um coral que já teve mais de 10 baixos, né? Não é em razão de alguma campanha subterrânea, mas são dificuldades que temos enfrentado. Mas o coral vai se apresentar. Hoje nós vamos ter um grande coral. Vai ser o coral mais a igreja. A igreja cantou um hino muito bonito, Natal, Natal, Natal. E nós vamos repetir com a igreja este hino. Eu queria ler alguma coisa sobre a música. A mensagem não será sobre a música. Foi parte da lição que estudamos durante a semana. O canto é uma arma que podemos empregar sempre contra o desânimo. Ao abrirmos assim o coração à luz da presença do Salvador, teremos saúde e sua bênção. Se está num dos livros dessa notável escritora cristã Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, a página 254. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto ao uso e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus, e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus, destinado a erguer os pensamentos e coisas altas e nobres, e inspirar e elevar a alma. Assim como os filhos de Israel no passado, jornadeando pelo deserto, suavizavam pela música de cânticos sagrados a sua viagem, Deus ordena a seus filhos hoje que alegrem sua vida peregrina. Poucos meios há mais eficazes para deixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. Esse tipo de cântico tem maravilhoso poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam os esforços.
é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Quantas vezes, ao coração oprimido duramente e pronto a desesperar, vem à memória algumas das palavras de Deus, as de um estribilho há muito esquecido, a um hino de infância, e as tentações perdem seu poder. A vida assume um significado, a vida assume nova significação e novo propósito, e o ânimo e a alegria se comunicam a outras pessoas. Nunca se deve perder de vista o valor do canto como meio de educação. Que haja cânticos nos lares, de hinos que sejam suaves e puros, e haverá menos palavras de censura e mais de ânimo, esperança e alegria. Haja cântico na escola e os alunos sejam levados para mais perto de Deus. Haja cânticos dos professores. Como parte do culto, o canto é um ato de adoração, tanto quanto a oração. Efetivamente, muitos hinos são orações. Se a criança é ensinada a compreender isso, ela penderá mais no sentido das palavras que canta e se tornará mais suscetível à sua influência. Ao guiar-nos nosso Redentor ao limiar do infinito, resplandecente com a glória de Deus, podemos aprender o assunto dos louvores e ações de graça do coro celestial ao redor do trono, e despertando-se o eco do cântico dos anjos em nossos lares terrestres, os corações serão levados para mais perto dos cantores celestiais. A comunhão do céu começa na terra. Aqui aprendemos a nota tônica de seu louvor. Tudo isso está no livro Educação, de Ellen White, a página 168. E foi alvo do estudo desta semana, está na lição desta semana. Naturalmente, muitos dos irmãos já leram, mas eu achei por bem apresentá-lo novamente. Ao vermos isto, meus queridos irmãos, eu creio que todos deveríamos nos unir ao movimento de cântico, ao coral, à equipe de louvor, ao coral jovem que foi instituído, mas infelizmente não foi avante. Que 2015 seja um ano diferente, que cada um de nós compreendamos o alto valor da música e possamos ser participantes para a glória de Deus. Eu queria dizer também o seguinte: no próximo mês, ou melhor, no próximo ano, será um ano muito diferente para a nossa igreja. Um ano de mais evangelismo. O pastor da igreja está empreendendo todo o seu esforço para que aos domingos nós tenhamos mensagens cristocêntricas. E ele já se contactou com alguns dos pastores que eu vou mencionar agora, e a partir de abril, cada domingo será apresentado por pastores. No mês de abril estará conosco o pastor Eber. Todos os domingos o pastor Eber estará pregando em nossa igreja. No mês de maio o pastor João Júnior estará todos os domingos aqui, com mensagens evangelísticas. No mês de junho, nós teremos o nosso querido pastor Anderson Serri. No mês de julho, o pastor Elmo estará conosco.
Digo melhor, o irmão Elmo, não é pastor, ele ainda não é pastor. Irmão Elmo. No mês de agosto, o pastor Milson, todos os domingos estará aqui. No mês de setembro, o pastor Júlio estará todos os domingos em nossa igreja. No mês de novembro, estará conosco o novo capelão do CAJ, o pastor Custódio. Falta somente o pastor fechar os meses de novembro e dezembro. Não porque ele não tenha trabalhado, mas porque falta receber a resposta, a confirmação desses pastores. Então será um motivo a mais para nós estarmos aos domingos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, não é? Mas estando presente na igreja. O coral vai cantar 2 hinos, apesar de um tenor, de um baixo, vamos chamar o Jorge também, 2 baixos. Nós vamos cantar 2 hinos, um hino será com a igreja vai cantar conosco, ou nós vamos cantar com a igreja, o hino 44, né? Natal, Natal, Natal. E vamos cantar também o 46. Esse nós vamos cantar primeiro, porque o que vai ficar na memória será o cantado com a igreja. Nós também queremos agradecer o casalzinho lindo que está ali. Esqueci-me do nome dele. Por favor, são vocês mesmos, pianista, que nos ajudou, ele nos ajudou um dia de apresentação aqui. Esqueci teu nome, viu? Isso, o Tiago. Agradecemos ao Tiago e a presença da sua companheira, sua namorada. Coral, por favor. A deficiência em número não impede a vontade de louvar a Deus. Por isso, o primeiro hino que nós vamos cantar será o 46. Se mais eu pudesse, meu Deus, te amar. Talvez a razão de muitos não estarem aqui seja essa falta, né? Podem vir, podem vir. Bem, as ausências, o irmão dos baixos, por exemplo, o irmão Paulão está enfermo, ele é membro do coral, está internado. O irmão Vitor Romero está operado, está enfermo, está em casa, mas está em recuperação. O Genilson viajando, né? E chega, se a gente for falar, vai demorar muito.
Que farei de Jesus, chamado Cristo? Poucos indivíduos, meus queridos irmãos, já foram chamados a tomar decisão tão séria e comprometedora como Pilatos. Pilatos era o procurador romano em Jerusalém, ao ensejo da crucifixão de Jesus Cristo. A ele competia fazer a decisão final quanto ao destino de Cristo. Consultando a turba que o acompanhava, ele indagou: que farei de Jesus, chamado Cristo? Isso está em São Mateus, no capítulo 27, versículo 22. Ao pronunciar tais palavras, que constituíam a pergunta mais importante que já se pôde formular, Pilatos não se dirigia apenas àquelas pessoas presentes, mas a todos os seres humanos, incluindo a cada um de nós. Ellen White nos diz que duas forças se encontravam em conflito:
Satanás, por meio da multidão enfurecida, apelava para que o Salvador fosse crucificado. E o Espírito Santo, através do apelo da mulher de Pilatos, trazia ao coração do procurador romano um clamor de justiça. Sua esposa tivera um sonho à noite e enviou-lhe um recado, contando quanto sofrera por causa de Jesus, e que ele, Pilatos, não procedesse contra o acusado Jesus, porque ele era justo. No entanto, todos nós estamos lembrados da maneira como Pilatos se conduziu ao permitir que fosse cometida o maior crime da história. Em razão disto, seu nome atravessa os séculos como símbolo de fraqueza e covardia. A pergunta que Pilatos formulou aos que clamavam crucifica-o, crucifica-o, é uma pergunta pessoal, é uma pergunta dirigida a cada indivíduo hoje. O que farei de Jesus, chamado Cristo? As Escrituras Sagradas afirmam em São João, no capítulo 1, versículo 9, que Jesus está disponível para iluminar o caminho de toda criatura que vem ao mundo. Todos devem ouvir o Evangelho, que são as boas novas de salvação, e ter uma oportunidade de conscientemente responder por si mesmos, esta magna pergunta. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, o Salvador é representado à porta do nosso coração, batendo e falando. Em realidade, ele permanece à porta de cada coração humano, esperando a oportunidade de entrar e dentro de nós viver. Em face a isto, todo indivíduo enfrenta a questão do que deve fazer pessoalmente com Jesus. Ninguém pode escapar dessa decisão. O que faremos? Permitiremos que ele continue à porta batendo indefinidamente? Rejeitaremos a luz para o nosso caminho? Ou responderemos afirmativamente ao apelo de Jesus, permitindo-lhe que entre e traga a felicidade tão almejada à nossa vida? O que farei de Jesus, chamado Cristo? Há somente, meus queridos, 4 respostas que se pode dar a esta pergunta. Cada indivíduo responde em uma destas 4 maneiras. E as 4 respostas estão basicamente respondidas através de 4 escolhas, que serão apresentadas neste instante, através de uma fascinante parábola, contada por Jesus durante o seu ministério aqui na terra. Refiro-me à parábola do semeador, encontrada em São Marcos, no capítulo 4, versículos 3 a 8. A história tem uma aplicação espiritual muito grande, muito profunda. Jesus podia ver do lugar onde ele estava, falando sobre o semeador, ele podia vê-lo do alto da montanha, semeando. Ele se prevaleceu de um quadro vivo, a fim de ensinar uma verdade eterna. A história revela como o semeador saiu a semear a palavra, no versículo 14. Em São João, no capítulo 1, versículo 1 a 3, e versículo 14, descobrimos que a palavra significa Jesus. O semeador saiu e semeou as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Esta é uma maneira diferente de se afirmar que todo indivíduo chega face a face com a responsabilidade de decidir-se pessoalmente quanto a Jesus. A palavra chega a todo o coração, que é a mente, a cada indivíduo por um pouco, e cada indivíduo por um pouco hospeda a palavra, a verdade em seu coração. Em outras palavras, a semente da verdade cai em nosso coração e individualmente
somos responsáveis pelo tratamento dado à palavra, dado a Cristo Jesus. Nossa resposta à pergunta que Pilatos formulou é determinada pelo como aceitamos a verdade de Jesus quando ela chega aos nossos ouvidos. Na história do semeador que saiu a semear a palavra, as 4 possíveis respostas estão representadas nos 4 tipos de solos em que a palavra caiu. A primeira resposta. Vamos ler São Marcos, capítulo 4, versículo 5. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Nos ouvintes da beira do caminho, a participação de Satanás é grande. Ao cair a semente no coração humano, cai na terra que Jesus denominou de beira de caminho. E como a semente que cai na beira do caminho não frutifica, assim, para esse tipo de ouvintes, a palavra não é levada em consideração. Satanás busca por todos os meios desviar a atenção, confundindo os conceitos. Ele sugere coisas como busca incessante de prazeres, de bens materiais, a procrastinação, deixar para amanhã. A palavra foi ouvida, caiu no coração, mas ele, Satanás, insinua que nenhuma ação ou decisão deve ser tomada enquanto a atenção do ouvinte é desviada. Satanás remove a palavra, deixando mente e coração vazios. Mais ainda, enquanto a atenção é desviada por suas astúcias, ele destrói a semente. Talvez possamos ilustrar isto com a figura de um mágico. Enquanto ele destrói a nossa atenção com sua conversa e com os movimentos de uma das mãos, a outra mão faz o truque. A Bíblia, meus prezados irmãos, revela experiências trágicas de pessoas que se constituíram ouvintes da beira do caminho. Vamos tomar, por exemplo, o jovem rico, apresentado em São Mateus no capítulo 19. Nos diz: vindo a Jesus, ele se confrontou com a necessidade de decisão. Que fazer com Jesus Cristo? O relatório enviado indica que ele se afastou triste, nada mais informando sobre esse jovem. Durante sua entrevista com Jesus, logrando êxito, roubou a semente. Digo melhor, durante sua entrevista com Jesus, Satanás levou-o a pensar primeiramente em suas riquezas. Logrando êxito, roubou a semente da verdade de sua vida. E ele se foi sem Jesus. Um outro caso semelhante é o caso do rei Agripa. Relato encontrado em Atos, no capítulo 26, versículo 28. Lá nos diz: então Agripa, se dirigindo a Paulo, disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Quase, um pouquinho, mas não completamente. E ao considerar de mais valor outras coisas, a semente da verdade lhe foi roubada do coração. O mesmo aconteceu com Félix, um outro governante. Ele também disse a Paulo: quando tiver vagar, quando tiver tempo, chamar-te-ei.
deixou para depois, procrastinou. Ao encontrar-se face a face com a decisão de que fazer com Jesus, não teve o desejo de aceitar. E não teve outra oportunidade. Eram ouvintes de beira do caminho. Você é um ouvinte de beira do caminho? Após ilustrar a primeira das 4 possíveis respostas que se podem dar à questão do que fazer com as verdades de Jesus, Jesus mencionou a segunda alternativa, usando ainda o mesmo simbolismo da parábola. Versículos 16 e 17 de Marcos 4. Semelhantemente, são estes os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. São Marcos 4, 16 e 17. Se o primeiro método não funciona, Satanás lança a mão do que vem agora. A característica do ouvinte de solo rochoso, essa característica é a de aceitar a verdade imediatamente. Contudo, ou melhor, seu entusiasmo refuge como fogos de artifício. Um espírito de grande gozo invade o coração nos primeiros momentos em que a palavra de Jesus é aceita. No entanto, o indivíduo é superficial em seu interesse, e a exemplo dos fogos de artifício, sem entusiasmo, tem brilho fugaz. Esse tipo de ouvinte não possui raiz em si mesmo, não tem real propósito e determinação. Nota-se a ausência de verdade, de decisão, falta-lhe força de vontade. A rocha do egoísmo, que é o interesse próprio, permanece logo abaixo da superfície dos bons desejos e aspirações. O solo rochoso jamais permite que as raízes da verdade penetrem até o centro do coração. Aflições e perseguições o desanimam. Logo murcha e morre. Por um tempo, enquanto era fácil, ele se alegrava em ser um cristão. Mas quando as dificuldades se levantaram, sentiu que não valia a pena enfrentar o sacrifício. A Bíblia tem alguns casos de indivíduos que responderam à pergunta referente a Jesus Cristo dessa maneira infeliz. Eu me lembro de Pedro, antes de sua conversão, ele assim procedeu ao negar o seu mestre. Isso está em São Mateus 26, 69 a 75. Nada, segundo Pedro, levaria a abandonar o seu mestre. Jesus, no entanto, lhe prevenira que naquela noite, antes de o galo cantar, ele o negaria 3 vezes. Pedro replicou: não, Senhor, morrerei contigo. Pedro não se conhecia. E mais tarde falhou clamorosamente. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, encontra-se um texto melancólico. Menciona um homem, Demas, que abandonou o ministério por amor do mundo. Era um ouvinte de terreno rochoso, sem raízes. Vivia feliz na companhia de Paulo.
enquanto as coisas corriam bem para ele. Porém, ao surgirem as dificuldades, ele achou ser impossível pagar o preço. Respondeu com o abandono, a deserção, o que ele pensava de Jesus. Suas respostas foram um fracasso. Graças a Deus, ele teve uma segunda oportunidade, abraçou-a e se tornou o apóstolo que nós conhecemos. O terceiro solo, meus prezados, vamos falar agora, é o terceiro tipo de resposta que podemos dar à significativa indagação de Pilatos: que farei de Jesus? Se encontra em São Marcos 4, 18 e 19. Os outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quando as estratégias número 1 e número 2 falham, Satanás ainda não se considera derrotado. No terceiro solo, entre os espinhos, ele demonstra toda a sua astúcia. Aqui, notaram os irmãos? Não se fala em morte da semente. Nos outros exemplos, sim, neste não. Diz-nos simplesmente que a semente é abafada, sufocada, mas sobrevive. Tudo isso, meus prezados, ocorre por obra de Satanás. É o comportamento dúbio, duas caras. E esse comportamento se torna característica de tal ouvinte. O inimigo astuciosamente aceita um status, condição, de coexistência, a fim de neutralizar os efeitos da palavra de Deus. Jesus chama os espinhos de cuidados da vida, ou cuidados do mundo. Quase sempre os cuidados do mundo nos separam de Deus, em vez de levar-nos para mais próximos dele. Muitas vezes tornamo-nos sobremodo ocupados para servir ao Senhor como deveríamos. Outros desses espinhos, Jesus os identifica na fascinação das riquezas. O Salvador tornou claro que a vida não consiste na abundância de bens, ao contrário. A vida que em realidade é vida resulta em conhecer a Jesus Cristo e responder com acerto o que vamos fazer com Ele. Alguns dos outros espinhos são chamados deleites, prazeres da vida. Pode ser que ao correr atrás de prazeres, estejamos permitindo que eles nos roubem a experiência com Jesus. É fato conhecido, meus queridos, que os chamados prazeres não satisfazem os anseios da alma e que a deixam tão vazia como antes. Tiago declara em seu livro, no capítulo 4, versículo 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. É impossível ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Qualquer amizade ou prazer que nos separe de Deus constitui um espinho que sufoca a palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar em Jen Linde.
é uma figura conhecida sueca. Ela abandonou tudo. E certa vez perguntaram por que ela abandonara a sua carreira justamente no clímax do sucesso. Ela sabiamente respondeu que ao tomar consciência de que suas atividades artísticas a estavam apartando do Senhor, concluiu que o preço a pagar era muito elevado e preferiu seguir ao Senhor. O quarto e último solo, ou quarta e última resposta, é o quarto tipo de solo, em que a semente caiu, representa a quarta resposta que pode ser dada por um indivíduo ao grande desafio do que fazer com Jesus. E está em Marcos 4:20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando. Nessa experiência, graças a Deus, meus queridos, Satanás está ausente. A palavra de Deus se torna suprema na vida do ouvinte. Jesus é elevado como Rei da vida. Seu espírito é introduzido no coração humano. A palavra do Senhor é ouvida, é aceita e é cultivada. Como resultado, aparecem os frutos da vida. E quais? Paz de espírito, alegria, entusiasmo, nobreza de caráter e etc. A vida se torna uma vida de serviço, uma fonte de bênção aos outros, e almas são encaminhadas ao Mestre. Enfim, uma vida de perfeição com Cristo. É a última. Sem margem de dúvida, meus queridos, esta é a única resposta aceitável, a única resposta que produz frutos de piedade em nossas vidas, essenciais para a salvação em Cristo Jesus. Descobrimos, meus queridos, haver 4 respostas à pergunta: que farei de Jesus? O que farei com Jesus? Pergunta que Pilatos formulou. Pilatos falhou clamorosamente em responder a esta pergunta. Muitas vezes, julgamos fatos passados, criticamos o procurador romano por ter sido tão fraco e covarde, mas estaremos nós procedendo da mesma maneira? Estamos nós, a exemplo de Pilatos, tentando fugir da pergunta, lavando nossas mãos, à guisa de tranquilizar a consciência? Se essa é a nossa atitude, somos representados na parábola contada por Jesus como ouvintes de beira do caminho. Estamos nós respondendo à pergunta como ouvinte de solo rochoso, não permitindo que a palavra penetre até o mais recôndito lugar de nossas vidas? Estamos nós tentando conviver com os chamados prazeres da vida, esperando que Jesus Cristo se satisfaça em ocupar o indigno segundo lugar em nossa existência? Somos nós iguais àqueles apresentados como ouvintes de solo de espinhos? Ou daremos à semente o melhor lugar, todo o espaço do nosso coração? Ao olharmos para dentro do nosso coração, e encontrarmos ali pulsando a grande pergunta que confrontou Paulo: que resposta vamos dar?
que fizemos ontem com Jesus, chamado Cristo, que estamos fazendo atualmente com Jesus, chamado Cristo. Que farei de Jesus, chamado Cristo? E eu gostaria de finalizar lendo o último texto, está em São Lucas, no capítulo 18, versículos 29 e 30. São Lucas 18, 29 e 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs. Perdão. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Hoje é um dia de alegria, um dia de gratidão a Deus, um dia em que devemos aceitá-lo de todo o nosso coração. Nesta tarde, meus prezados irmãos, nós teremos o exemplo de 3 pessoas consideradas como solo rochoso. E eu gostaria que a igreja os visse, os conhecesse melhor. Nós temos o Diogo. Onde está o Diogo? Diogo, já foi? Ele está com a nenenzinha? Ah, está ali. Ali está o Diogo com a sua filhinha no braço. A Jéssica, sua esposa. Hein? Ah, lá está a Jéssica. E também a nossa irmã Ilma. Irmã Ilma. Muito bem. Essas 3 pessoas consideradas como boa terra. Que Deus abençoe e que a igreja esteja presente hoje às 17h30 para abraçar esses novos irmãos. E eu dou graças a Deus, porque o Evangelho tem poder. Que Deus nos abençoe a todos. A igreja cantará o hino 92. Ao som do piano, convidamos a todos para ficarem de pé. Atos o confirmarei.
Querido Pai que estás nos céus, a nossa gratidão, Senhor, pela mensagem que nos enviaste nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a termos o desejo de abrir o nosso coração à Tua palavra, que és Tu. E assim, o Senhor fazendo habitação em nossa vida, nós teremos vida de bênção, vida de alegria. Se, pois, com a Tua igreja, Senhor, traze-a à tarde para a grande programação, leva-nos em paz aos nossos lares. Fica também, Senhor, com aqueles que hão de ficar aqui na igreja. Nós te suplicamos, tudo em nome de Jesus. Amém. E aquelas pessoas que estão responsáveis por trazer algumas coisas para a ceia, não se esqueçam, tá bom? 18 horas estaremos aqui na igreja.